Olá, Dani, boa gente! noite! Tudo bom? Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo certíssimo, sim. Ok. E daí, Dani, como é que tá a movimentação quarentena aí? Trabalhando mais do que na fábrica, menina. Que Tá isso, parada? gente? A fábrica tá parada? Tá parada. A Volkswagen, a gente tem previsão de voltar nas próximas semanas, né? Nos próximos 15 dias a gente fica em casa ainda, né? Porém, a produção volta perto, assim, mais ou menos do final de abril. Mas ainda tá tudo uma incógnita, né? A gente ainda não É, sabe como que vai. aqui também, as grandes montadoras que a gente tem de ônibus aqui, caminhões, né? Aham. Também até o dia 15, até a metade da quinzena, ainda estão em coletivas. Depois a gente não sabe o que está acontecendo. A gente também tá assim. Mas o governo do estado decretou aqui até o dia 30 tá tudo parado aqui no Rio Grande do Sul, né? As escolas e outras atividades, né? Aham. Aqui tá bem Então, complicado, viu, Cá? a tal da curva tá ficando bem preocupante aqui também. Ah, eu tô bem. Porque os meus pais, eu moro com os meus pais, meus pais têm 70 anos quase, né? Então a prioridade agora são eles. Com certeza, né? Com certeza. Eu também Então tenho a minha vamos mãe pensar querida que está aqui nos neles. assistindo, tá lá de castigo, que eu sou de Vacaria, né? Bem do interior do Rio Grande do Sul. Aí ela tá lá de castigo, querida, fica assistindo as lives. Hoje eu fiz até a unha, que eu nunca tinha feito unha. Tu viu só? Olha o que a quarentena faz. Não, eu fui trabalhar, eu tava no hospital. Mas o clima tá bem tenso. Eu fui Nossa! hospitais e frigoríficos é meu maior nicho, né? Então eles não param. Aí eu fui essa semana. Mas confesso que é bem difícil, viu? Bem difícil. Né? Complicado, né, Cá? Bem complicado. Dani, vamos começar então, querida. Dani, faz uma breve apresentação aí para quem ainda não te conhece, porque tem gente nova aqui na live, tá? Teve muita gente que perguntou e tal. Tem gente nova e tem o pessoal que vai nos acompanhar, né? Então, pessoal, A continuação. A continuação. A Daniela Balsalt, ela vem aqui falando com a gente, ela é economista da Volkswagen, do Brasil. Bom, ela vai se apresentar. E a gente vai dar um prosseguimento da primeira live que teve com ela, que tem o podcast já no canal, tudo direitinho, que para quem não pegou lá no início pode dar uma retornada e a gente segue com a Dani trazendo para nós mais sobre Lean, porque é um assunto de muita pertinência. Como a gente conversou na outra vez, além de metalúrgicas, hospitais estão adotando a manufatura enxuta, metalúrgicas moveleiras, então frigoríficos, é a indústria 4.0 vindo aí, né? Exato. Vai lá. Para quem não me conhece, né, eu sou Daniela Balsardi, eu trabalho na Volkswagen há 9 anos, mais ou menos, na fábrica de motores em São Carlos. Eu trabalho na Tecans do Brasil, uma empresa americana de compressores de refrigeração. Tem 2 unidades em São Carlos, uma com aproximadamente 1.800 funcionários, e a outra 4.400, mais ou menos. De mais ou menos uns 2 anos e meio para cá, eu venho estudando o Lean Manufacturing e venho observando essa influência da ergonomia, essa aplicação dos conceitos de ergonomia dentro do sistema de produção enxuta, né? Como que a gente consegue entrar dentro desse sistema de manufatura. Porque hoje em dia a gente fica muito focado em NR17, antes era no E-social, em doenças ocupacionais, mentais, transtornos mentais. Tudo isso faz parte do nosso escopo de trabalho, da nossa base. Só que a gente não pode mais ficar pensando só isso. Por quê? Porque muitas vezes a engenharia vê a gente como um atraso, né? E vem o pessoal da ergonomia por cadeira aqui, vem o pessoal da ergonomia por manipulador. E a gente sabe que hoje em dia o manipulador ele realmente consome um tempo maior de montagem, né? Dentro do processo produtivo ele realmente consome um tempo maior, né? Mas às vezes é necessário, dependendo do transporte e manuseio que a carga que a gente vai fazer, ele realmente exige que a gente coloque o manipulador. Então a gente tem que mostrar para a engenharia que a gente não é um atraso, né? Que a gente está ali para agregar valor. Lembra que na última live a gente falou de atividades que agregam valor, de atividades que não agregam valor, aonde a gente vai estar trabalhando. Então, o nosso foco, a gente vai usar todo o conhecimento que a gente tem de ergonomia para eliminar as atividades que não agregam valor
e vamos ajudar a reduzir as que são necessárias no processo, porém também não agregam valor. E vamos estar sempre contribuindo para quê? Para que a gente consiga otimizar o processo. O que é otimizar o processo? O que é uma otimização de processo? Uma otimização de processo é quando eu vejo em alguns postos de trabalho o potencial de eu enxugar aquela atividade um pouco, eliminando atividades que não agregam valor. E com isso eu consigo o quê? Otimizar o tempo de processo. Se eu melhoro todo o layout, se eu proporciono melhores condições de trabalho, eu posso agregar mais atividades em condições seguras, né? Eu elimino o risco ergonômico e com a eliminação do meu risco ergonômico, eu posso agregar atividades. A gente tem que mostrar para a engenharia que a gente tem contribuição e muita, né? E a gente tem bagagem para isso, de chegar lá na engenharia e falar assim, olha, gente, eu tenho uma proposta aqui para vocês. Se vocês ajustarem o layout assim, deixando essa prateleira um pouco mais perto, deixando essa pega dessa ferramenta um pouco mais perto, ajustar o layout, a gente consegue melhorar a atividade em 1 segundo. O engenheiro vai olhar para você e falar, como assim? Uma fisioterapeuta, né? Um ergonomista, um educador físico, um enfermeiro do trabalho, um profissional de ergonomia, chegar dentro da engenharia e falar que você consegue ganhar tempo de processo, para ele, aquilo assim, que seja 1 segundo, né? Ele vai querer te dar um beijo, vai te abraçar, porque ele vê a gente realmente como uma pessoa que tá ali para empacar. Né? Um empecilho, né? Um empecilho, vem um empecilho, né? Aí perguntam pra gente, tá? Ergonomia para a linha de produção. É muito engraçado, né? Essa parte. Não é? Passam também a linha? Não é essa a proposta, né? E aí a gente vai bater na porta deles e falar, olha, eu vim aqui porque se você me ajudar, né, a melhorar o layout, se você me ajudar nas implementações de melhoria que tá lá na minha análise ergonômica, eu vou conseguir te ajudar na otimização de processo. Ó, você vai ganhar tantos segundos se você fizer essa melhoria, X segundos se você fizer aquela. Se você conseguir mostrar dentro do seu escopo, dentro da sua análise ergonômica do trabalho, baseado nas evidências que você fez, das melhorias ergonômicas, o quanto você pode reduzir aquilo de tempo, ele vai te levar para sentar do lado dele. E isso não é teoria, eu não li em nenhum lugar, isso foi o que realmente aconteceu comigo. Eu estudo isso há 2 anos e meio quase, e eu comecei a colocar em prática, depois de ter estudado bastante, de ter feito muitos cursos de Lean, eu fui colocar em prática. Falei, bom, vamos ver se tudo que eu tô lendo realmente é verdade e funciona para mim dentro da ergonomia. E aí eu cheguei um dia na engenharia e falei assim, olha, gente, tem uma linha de produção ali que dá pra gente melhorar, que dá para fazer isso. E dentro dessa empresa americana de compressores, eu respondo para um gerente de manufatura Lean Manufacturing. Tem um grupo de Lean, que depois que eu apresentei o projeto, eu faço parte desse grupo de Lean hoje, né? E aí eu cheguei pro pessoal e falei, aí o pessoal, não, você tá louca, você é fisioterapeuta. Tipo assim, você entende de massagem, o que você entende de quantidade de pessoas na linha, o que você entende? Infelizmente, muitos pensam assim, que dá vontade de bater, né? Porque existe, por quê? Porque ainda temos os nossos colegas da própria fisioterapia que tem essa linha, e tem aquele fisioterapeuta ergonomista que é o da cadeira, né? O da cadeira, ou do computador, o administrativo, que é uma linha de produção independente da indústria, né? Ela realmente ela tem um diferencial, né? Exato. É de cada profissional mesmo, né? E realmente, quando a gente entra, ele está fisioterapeuta. Estranho isso. Exato. Daí eu falei, agora virou uma questão de honra para mim, né? Eu fiz um projeto, linkei todos os meus riscos ergonômicos com todos os desperdícios do Lean. Eu fiz todos os desperdícios do Lean, esmiucei quem fez o meu curso, eu passei a planilha com todos os desperdícios, o pessoal, assim, são coisas tão fáceis que o pessoal falou, como eu não pensei nisso antes, muita coisa, só falta a gente colocar isso dentro da engenharia, né? E aí eu peguei e falei, agora virou uma questão de honra. Aí eu fiz cálculo
carga de trabalho, eu fiz cálculo de quantidade de pessoas que tinha que ter na linha para que determinada demanda do cliente, eu fiz cálculo de tempo de posto de trabalho, eu fiz folha de processo, né? Tudo bem, não é função do ergonomista fazer a folha de processo, mas ele é um expert na sequência de movimentos e quais são os melhores movimentos para que uma sequência seja mais enxuta, mais rápida e menos lesiva, que tenha menor sobrecarga biomecânica. Então, e isso, Dani, vem a somar com a live do Omar, com a live do Dr. Ricardo ontem. Exato. Que quer dizer o quê? Nós temos sim o potencial para, se for ver, para acompanhar tudo. E a nova NR1, né, o que ela traz? Que a gente, com o grupo de risco, a GRO, a gente pode trabalhar sim, fazendo inclusive essa parte aí, que antes era uma área que era mais linkada ao PPRA, né? E hoje a própria NR já dá esse respaldo, né? Exato. Então, assim, eu comecei a fazer todos esses cálculos, né? Eu falei, bom, eu vou calcular. Não é o fim do mundo a gente aprender a fazer esses cálculos, mas aí a gente tem uma base forte para chegar lá e falar, olha, a ergonomia, ela, através dos estudos que a gente fez, do Lean, com a aplicação das ferramentas ergonômicas de análise de atividade, avaliação da organização do trabalho, e colocar tudo isso dentro do sistema Lean Manufacturing. E aí falar assim, olha, aqui a gente precisa produzir X peças, mas a gente tem tantas pessoas na linha. No estudo que eu fiz, em uma das linhas, estavam sobrando 4 pessoas por turno, são 3 turnos. Sobravam 12 pessoas. Ah, mas você vai tirar as 12 pessoas? Olha, não, eu não vou tirar. Eu vou realocar para uma outra linha de montagem que estava faltando gente. Né? Então, fazer essa conta, a gente consegue discutir, por exemplo, uma sobrecarga biomecânica, um ritmo de trabalho acelerado, né? Porque quando a gente, por exemplo, vai lá na sala do engenheiro industrial ou do engenheiro de processo e fala, olha, eu passei ali na linha e eu tive a sensação de que aquilo ali tá muito corrido, aquele ritmo, não tá dando tempo. A gente tem esse feeling de falar isso, por quê? Porque a gente entende muito de biomecânica. Então, a gente sabe quando tem atividades que está sobrecarregando ou quando o empregado não está dando tempo de falar, de fazer determinada atividade naquele tempo. A gente conhece a organização do trabalho, a gente conhece fisiologia, então a gente é expert no assunto de movimento, então a gente tem base para falar. Só que, infelizmente, se a gente chegar lá na engenharia e começar a falar de biomecânica, de fisiologia, eles não vão ter um conhecimento tão grande que nem a gente. O que a gente precisa fazer? Transformar tudo isso, né? Biomecânica, fisiologia, organização do trabalho, riscos cognitivos que a gente viu na live também, em palavras de engenharia, como diz o meu amigo Omar, o engenharês, né? Eu não sou engenheira, eu estudo engenharia, né? Eu fiz pós-graduação em engenharia de produção, eu me enfiei nisso porque eu me via muito cercada, sem conseguir explicar o que eu queria fazer. Então, quando eu bato na porta hoje da engenharia e falo, gente, olha, o ritmo de trabalho ali eu acho que não tá ok, eu falo que não tá ok porque eu tenho na minha mão o cálculo de pessoas, o cálculo da carga de trabalho, o cálculo do gargalo da linha, eu tenho a demanda que o cliente precisa de peça, eu tenho como está funcionando as linhas, eu sei como é que está o layout. Hoje, eu já li uns 200 artigos que falam de Lean. E hoje, a maioria dos problemas de ergonomia e de desperdício dentro do sistema Lean Manufacturing está relacionado com o layout. Quem é a melhor pessoa para estudar um layout e melhorar um layout? A gente conhece, a gente sabe, né? Como proporcionar uma melhora da biomecânica da atividade, melhorando, ajustando as ferramentas, né? E dentro de todos esses escopos, a gente tem vários itens que a gente estuda. Por exemplo, a Golden Zone, deixar tudo perto, que eu mais utilizo, fazendo com que eu sempre trabalhe com menor extensão de cotovelo. Isso parece besteira, mas eu trabalhar com uma prateleira ou trabalhar com alguma coisa que exige com que eu faça uma extensão quase total de cotovelo e eu trabalhar numa posição que o meu cotovelo está semi-fletido, eu tenho 0,7 segundos de diferença no ciclo. Agora a gente multiplica isso por 1 hora se o pessoal faz rodízio ou por 8 horas, que a pessoa fica o dia inteiro no posto de trabalho.
E assim, são investimentos e são melhorias que muitas vezes não exigem tanto investimento, exige uma alteração de layout, deixar as prateleiras mais perto, deixar ferramentas mais próximas, né? Para quê? Para que eu faça com que o meu trabalho, lógico, é muito menos fadigante eu não estender tanto o cotovelo. E eu tenho que explicar para ele, transformar essa biomecânica de não estender o cotovelo em tempo, né? Quanto que isso vai me dar de tempo, né? Quanto isso eu ganho de tempo ajustando esse posto de trabalho, né? E muitas vezes a gente vai lá e fica com aquela cara de tacho, porque a gente não consegue explicar o que é um takt time, a gente não consegue explicar o que é um leading time, o que é uma carga de trabalho, o que é um workload, o que é por exemplo, um tacto de posto, um posto gargalo. A gente consegue aplicar ergonomia desde um TPM, que é o tempo de manutenção, né? Um setup, né? Que as empresas perdem muito tempo com setup. Como que a ergonomia entra dentro do setup? Melhora o setup. A gente tem muito a agregar dentro de um setup. Né? Então, a gente não precisa ficar mais com aquela cara de nossa, e agora? O que eu respondo? Que quando a gente não sabe, é melhor a gente ficar quieto, né? Ele vai falar, tá bom, você tá falando que a linha tá corrida, você me explicou todas essas coisas aí, que tá esticando o cotovelo, biomecânica, fisiologia, e beleza, tá bom. Qual que foi a ferramenta que você usou para me falar que minha linha tá corrida? Né? Que eu não tô pagando tempo direito, né? Que tá faltando tempo? Tá bom, baseado em que você tá falando para mim que tá faltando tempo? E aí, você fica com aquela cara, né, de paisagem, né? Não, tá bom, ok. Vira e vai estudar Lean Manufacturing. Vira as costas, abre um livro lá de A Máquina que Mudou o Mundo, que o Omar já citou aí, que foi o primeiro livro de Lean que eu li. Isso, eu não li. Foi a primeira pergunta que nós tivemos. Recomendações de literatura, Dani. A Máquina que Mudou o Mundo. É excelente. Eu já li ele 3 vezes e cada vez que eu leio, eu tiro alguma coisa de ergonomia que eu não tinha lido antes, né? Então, todos os dias eu leio um artigo novo de Lean, né, e leio algum capítulo desse livro. Isso faz parte da minha rotina hoje, porque eu tô com algumas outras ideias nessa questão do Lean, né, que eu tô estudando bastante e depois eu compartilho com vocês. Então, a gente tem que começar a falar essa linguagem deles, né? Uma cronoanálise, né? Como é que a gente consegue, às vezes, né, interferir numa cronoanálise? Eu já vi cronoanálises perfeitas, né? Eu trabalho numa empresa onde a cronoanálise é feita pelo engenheiro que vai do lado da linha, o cronômetro e tira o tempo, e outro dia, e vai de manhã, e vai de tarde, faz com um e faz com o outro, né? E eu tenho a certificação de MTM, né? Que é um sistema de análise também de tempo. Né? O meu TCC, o meu artigo do MBA, que o Omar foi meu orientador, junto com o professor Eduardo Ferro, e junto com o Mauro Feijó, que é um instrutor da MTM, foram os meus orientadores. Eu estudei MTM e aplicação da ergonomia no sistema Lean Manufacturing. O quanto isso agrega. MTM é uma ferramenta que eu consigo, que a base dela é o método determina o tempo. Ou seja, os movimentos exigidos na execução daquela atividade que vão determinar o tempo daquele posto de trabalho, né? E ele trabalha com a economia de movimentos, que não é nada novo, porque o Taylor já falava lá atrás em economia de movimento. Todo mundo faz exatamente a mesma coisa, todo mundo produz as mesmas coisas com o mesmo tempo e os mesmos movimentos. Então, nada mais... Essa semana, Dani, só fazendo um link, um comentário. Essa semana fui num frigorífico, né? Como eu citei antes, o frigorífico hospital não parou. E eu só ouvi o proprietário conversando com o encarregado, enfim, com o pessoal. E eu tava ali até levantando alguns dados, né? E eu ouvi ele dizer, eu não consigo entender. E agora tu falou isso, está perfeito. Eu vi casar exatamente o que tu disse. Ele disse, eu não consigo entender. Antes nós abatíamos tantos bovinos por hora com tantas pessoas. Hoje nós temos mais tantas pessoas e abatemos menos. Ele deu os números e tal, né? E agora tu falando, é exatamente isso, né? Entra essa parte do MTM, entra toda essa... aí que tá o segredo e tu viu, a percepção que ele tem, claro, né? Ele é um empregador, ele sabe o que tá acontecendo, né?
Então, Exatamente. ele estava tentando achar uma lógica que não existe, na verdade, né? Como que eu Não chego mais existe. quente e eu abato menos numa hora, né? Então, é justamente isso. E aí você imagina assim, por exemplo, eu consegui justificar tecnicamente que falta gente naquela linha. Tá faltando pessoas. Porque, olha, baseado nesse cálculo, nessa demanda de trabalho, nessa demanda do cliente, na quantidade do tempo de processo, o quanto é produzido por linha, o quanto é produzido por posto de trabalho, quais são os tactos dos postos de trabalho, eu preciso de X pessoas na linha, né? E no meu curso foi bem legal, porque a gente fez uma dinâmica que a gente montou uma linha de produção e as pessoas tinham que distribuir as atividades naquele tempo, não sobrecarregando, pensando na ergonomia. E foi bem legal, o feedback foi muito legal. E assim, é pensar totalmente fora da caixa, cara. De estar ali, que nem você falou, como que eu vou produzir essa quantidade de... Eu tenho mais gente, tô produzindo menos? Como, né? Então, a gente vai conseguir, a gente consegue explicar isso, né? Porque é uma outra visão da ergonomia. Eu já estudei análise da atividade aqui na UFSCar em São Carlos, com o professor Camaroto, com o professor Menegon, Alessandra Rachid, de Organização do Trabalho. Eles são da linha francesa, eles estudam análise da atividade. Eu gosto da análise da atividade, né? Só que, assim, ela não pode ser só aquilo pra gente, né? Porque hoje a empresa, quando a gente vai oferecer um trabalho, você que trabalha com consultoria, né? Eu tô dentro de empresa, é o feeling que eu tenho das pessoas. A empresa hoje, ela quer saber o que é verde, amarelo e vermelho. Onde ela tem que agir. A análise da atividade, ela é um espetáculo, ela faz parte da nossa análise, é a nossa base, né? É a nossa, como que eu digo, é a nossa essência, né? Mas essência, hoje, essência não é tudo. Só faz parte, ela faz parte, só. Exatamente. É uma parte, né? É uma parte da economia, apenas. Né? Exato. Não, muita coisa. Isso é bacana, né? Exato. Você que trabalha com consultoria, tá? Quando a gente vai apresentar ou mostrar uma proposta de trabalho, se eu for lá simplesmente falando só de análise de atividade, que eu não vou aplicar, não vou passar um plano, não vou gerenciar os seus riscos, não vou aplicar uma ferramenta que eu consiga quantificar aquele risco, infelizmente a gente não consegue vender o trabalho. Eu posso, essa é a minha opinião, né? Eu também concordo. Então, a gente... Eu também penso dessa forma também. A nossa análise... Ainda bem, né? Eu acho que é muito bom isso, que o empresário, ele quer mais. Ele já... eu costumo dizer assim, ó, se ele me contratou é porque ele não sabe. Porque se ele sabia, ele fazia, né? Então, exatamente. Sim, ele quer mais. Ele quer mais. Ele não quer... Ele não tá fazendo um investimento para botar um papel dentro de uma gaveta. Exato, cara. Acabou isso, né? Acabou. Exato. Ele quer lucro, ele quer que você... E a moral é essa, né, Dani? A gente entrar no mercado e provar para eles que você dá lucro para a empresa. Exato. Você não é prejuízo, que ergonomia não é prejuízo. Né? Exatamente isso. E agora, assim, principalmente vai ter muitas modificações para todo mundo, depois dessa crise que a gente está vivendo, dessa pandemia, e a gente tem que começar a pensar o que a gente pode oferecer de bom, porque a gente tem muita coisa boa, muita, né? As empresas vão querer enxugar os processos, com né? certeza. E nada melhor do que eu chegar... a mão de obra. Exato. E isso é problema nosso, né? Então... Só que assim, são poucos os ergonomistas que têm essa visão que a gente tem. E a ideia é que as pessoas aprendam mais sobre isso, enxugar as pessoas. Eles querem sempre aquela ideia, fazer mais com menos. Né? Tem hora que dá. Nós, pós essa pandemia, acho que isso aí vai ser uma realidade, né, Dani? No início, né? Depois as coisas tendem a voltar à normalidade. Não sei há quanto tempo, mas no início isso vai ser uma realidade. Exato. Eu acho e assim eles que vão precisar da gente. As empresas que têm a gente, eles vão precisar da gente nesse momento. Vão, porque assim, esse início eu acredito com 6 meses até a gente conseguir meio que andar de novo do jeito que tava, né, ou até mais. Então, a gente precisa começar a pensar o que a gente vai levar de bom, o que a gente pode levar para eles depois de tudo isso. Vão querer, não, aqui eu tenho 2 postos de trabalho. Eu acho que assim, dá para fazer esses 2 postos, eu consigo juntar
dar uma balanceada e dividir as atividades e pegar essa pessoa que vai sobrar e levar para um outro posto. Isso é a otimização de processos. É aí que a gente vai trabalhar. Né? Uhum. E quando eu fiz esse projeto nessa empresa que eu trabalho, que é uma empresa de compressores de refrigeração, que eu tô há 6 anos, eu pedi para o gerente, eu fiz um convite, eu tenho amizade, eu tenho contato com o diretor industrial, o diretor de manufatura, e eu, mandei o WhatsApp. Eu falei, bom, ele nem vai ver meu WhatsApp, ele é fisioterapeuta. Eu já cheguei uma época a responder direto para ele. Aí entrou um gerente de IHS, eu acabei saindo debaixo dele. Enfim, eu tinha contato com ele, porque como eu respondia direto para ele, eu tinha o contato dele. Falei, bom, eu vou mandar um WhatsApp. Mandei um WhatsApp, escrevi que eu tinha um projeto assim, e que no meu projeto eu ia reduzir 8 pessoas da linha. Ele falou, quando me avisa o horário que eu não vou perder por nada. Acho que ele pensou, deixa eu ver o que essa louca vai fazer, que ela vai tirar 8 pessoas da linha, né? Mas tudo bem. Aí fiz a apresentação, ele foi o primeiro a chegar. Eu apresentei o meu trabalho. Eu falei, olha, a gente tem todas essas melhorias ergonômicas para ser implementada na linha, né? E baseada, eu fiz a simulação, como se as melhorias já estivessem implementadas na linha. Fiz um antes e um depois, né? E aí eu falei assim, olha, se você fizer tudo isso aqui que eu tô pedindo, todas essas melhorias, olha aqui, eu consigo reduzir isso. Esse posto gargalo tá com 35 segundos, eu consigo chegar nos 26, ajustando isso, ajustando aquilo. Eu preciso atender tantas... Hoje, eu estudei durante 4 meses qual era a demanda do cliente. Eu falei, olha, hoje a gente precisa produzir tantas peças, eu tenho 2 propostas para você. Expliquei todo o meu projeto, onde que a ergonomia ia entrar, expliquei toda a parte de carga de trabalho. Eu falei, olha, você tem 2 propostas. Ou a gente continua com esse tanto de pessoas que a gente tem na linha hoje e a gente aumenta a produtividade em 35,7 segundos para o modelo X, 35,5% para o modelo X, e a gente já consegue aumentar 63% de produção para o modelo Y e continua com essa mesma quantidade de pessoas, ou a gente tira 8 pessoas da linha e atende a demanda do cliente. O balanceamento dos postos fica assim, tal. Expliquei para ele como que era o takt time. A gente tem que chegar a X, cada 55 segundos tem que sair uma peça da linha para eu atender o que o cliente está pedindo hoje. Então, tem essas 2 propostas. Ele pegou, levantou, foi assim, totalmente gratificante. Ele falou assim, parabéns. Eu só achei que esse trabalho fosse vir da minha engenharia. Não veio. Veio da ergonomista, da fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. Né? E a partir daí, ele me colocou dentro do grupo da equipe de Lean Manufacturing. Aí ele falou, tá bom, o que você precisa, Dani? Eu falei, eu preciso da engenharia de produto, eu preciso da engenharia do processo industrial, preciso do pessoal da manutenção, porque daí de tudo eu falei, olha, o problema de tudo tá no layout da linha. Hoje a gente tem uma linha do jeito que tá lá, mas eu não quero mais essa linha, não vai dar certo. A gente tem que pegar uma linha que tá parada, que é uma linha com fluxo linear. Eu tenho um escopo, eu já tinha desenhado, lógico, não ficou perfeito, né? Eu tinha desenhado uma linha de produção, como eu queria que ela ficasse. Eu já tinha essa linha parada, porque o setor foi desativado, era só mudar de lugar. Eu apresentei no meu trabalho, eu já tinha conversado com o pessoal da manutenção, que dava para levar essa linha para lá. Eu falei, eu preciso de mecânico, eu preciso de manutenção, eu preciso de alguém, algum gerente que me ajude a tocar isso, né? Eu sou fisioterapeuta, não tem coisa que eu não vou saber fazer, eu não entendo, né? Ele falou, você tem todo mundo. Ele montou uma equipe. Hoje eu coordeno essa equipe de engenheiro, de manutenção. Tem gerente que responde no meu... Eu fiz um follow-up, toda semana eu faço um follow-up disso, né? Eu tenho um gerente que responde para mim de manutenção, eu tenho o gerente de Lean que tá dentro do meu escopo. Então, assim, hoje eu coordeno a equipe que está implementando esse projeto. Hoje eu sou coordenadora deste projeto dentro do Lean. E isso foi assim, foi uma experiência fantástica, e a partir daí foi surgindo outras ideias e outros projetos. Hoje eu já tenho 11 projetos implementados nessa empresa, né? Que a gente vê realmente que dá certo. Então, eu quero compartilhar com vocês, por quê? Porque eu vi a necessidade da gente pensar fora da caixa, eu montei o meu curso para poder dar novas oportunidades de as pessoas venderem trabalhos diferentes de ergonomia, né?
de mostrar o que a gente pode fazer e bater lá na engenharia, mostrar um projeto e falar com... Hoje a nossa porta é o RH, né? Só que a nossa porta pode mudar. A nossa porta pode ser a engenharia de manufatura, né? Pode ser o pessoal que cuida de projetos, né? Implementar fazer uma linha Lean na ergonomia de concepção é o sonho de qualquer engenheiro de processo, né? E nada mais do que a gente pegar todos os conceitos de Lean Manufacturing, né? Estudar e colocar toda a parte da ergonomia de concepção dentro do sistema Lean Manufacturing. Mas para isso a gente precisa entender o que é um takt time, o que é um balanceamento, o que é uma carga de trabalho, o que é um posto gargalo, né? Então a gente tem que entender. Eu acho bem interessante, né, Dani? Acho assim, show de bola, porque tu tá trazendo uma realidade, uma história de sucesso e que só atende a cada vez ser mais sucesso. Olha só, é uma coisa assim que eu sou suspeita, a Ana Thaís, né, esse pessoal, assim, eu tô falando das mulheres, agora eu vou dar uma puxada, né, pro nosso lado. Eu acredito no diferencial, porque tu tá falando isso e eu tô aqui pensando, tu acaba pensando no teu trabalho, porque, né, aí tu tá falando, eu coordeno e tal, e eu pensei, cara, eu também, em 2 empresas que eu trabalho, quem coordena o 7. Terceiro, e eu sou só uma consultora, sou eu. Nada passa, eu coordeno os engenheiros, eu coordeno toda essa parte. Então, assim, por que não? Eu sou uma fisioterapeuta. Exatamente. Mas eu queria apropriar daquela situação, né? E aí, todas essas lives que a gente tá fazendo, essas trocas, tu vai vendo que a gente pode sempre mais. A gente pode. A nossa profissão, ela é muito ampla, ela nos dá um respaldo muito amplo, né? Muito. E até a questão de logística. Nossa. Exato. Até a questão logística, né? Eu falei, gente, como é que funciona o abastecimento logístico aqui? Se a gente fizer isso aqui, olha, às vezes a questão dos desperdícios do Lean com transporte. Olha, a ergonomia consegue, dentro do desperdício de transporte, dentro da logística, a gente consegue ganhar tempo, né? Mas como que a gente consegue ganhar tempo, né? Aí a gente começa a colocar o que a gente sabe de logística, né? Tem que estudar um pouco de logística? Tem que saber o que é lote 24, tem que saber o que é um supermercado, tem que saber o que é um sistema Kanban de produção, tem que saber o que é um just-in-time. Porque parece, nossa, eu vou ler isso aí, gente. O que eu tenho a ver com just-in-time? O que eu tenho a ver com Kanban, né? Como foi aquela empresa que eu entrei e tinha a linha acho que o primeiro ou segundo dia me disseram, Karine, você tem que participar do shop floor. E eu... Que isso? Parei lá no meio, imagina, numa metalúrgica potente, né? De ônibus. Parei lá no meio e aquela gente toda, aquela fábrica, uma barulheira, aquela gente sempre falando no microfone, aquela loucura e todo mundo se entendendo. E eu pensei, gente, eu sou muito doida, cara, como é que essas pessoas estão se entendendo? Aí depois tu vai, né? Porque eu fui assim, eu caí lá e eles me botaram, que agora que eu te contei, né, na live passada. Agora tu vai pro Kaizen. Chego lá um monte de engenheiro com um monte de post-it nas paredes, disse, essa gente é tudo maluca, né? Até não é? Entender, Parece, que é uma coisa muito, que nem tu falou, é pensar fora da caixa, que é muito fora totalmente fora da caixa. E é fora da nossa realidade. Porque a gente tá naquela, como o doutor Ricardo ontem disse, a gente foca muito em biomecânica e esquece todo o resto que está em volta, né? Exato. E aí você começa a ver, não, olha, eu tenho que olhar com os olhos deles, porque olha só, olha daqui, ó, né? E como eles não entendem de biomecânica, então aí é que entra nosso papel também forte em cima da ajuda do processo, né? Da engenharia de processo, engenharia de produção, que é eles que comandam, acho que mais, né? Nas grandes empresas, assim, né, Dani? É eles, né? Exato. Engenharia de processo e produção, né? Engenharia de processo, engenharia de produção, engenharia de manufatura, né? Cada um tem uma particularidade. Mas é extremamente gratificante, porque o meu diretor, na minha apresentação, falou para o pessoal da engenharia, que foi responsável pela mudança da linha, olhou e virou e falou assim, mas vocês não viram isso? Né? Precisou a fisioterapeuta mostrar tudo isso? Aí, assim, no começo o pessoal ficou um pouco assim, tipo, o que ela tá... Mas não, eu tava só pedindo ajuda para minhas melhorias ergonômicas. Eu só tava querendo melhorar as condições que os empregados estavam executando a atividade. E, consequentemente... eu tive a otimização do processo. Consequentemente, né, você consegue deixar o processo mais enxuto, produzir mais,
né? Sem sobrecarregar o empregado, porque você está proporcionando melhores condições para ele e com isso você pode agregar atividades, porque são atividades que a gente está vendo ali que está todo o layout alterado, todo o layout modificado e não vou ter tantos desconfortos osteomusculares, né? Nem ritmo de trabalho acelerado, nem de ergonomia e otimizar o processo, né? Mas para isso, eu tenho que entender, por exemplo, como que um 5S, um housekeeping, vai auxiliar na ergonomia, né? O que isso tem a ver com ergonomia? 5S, né? O pessoal fala, comece fazendo um 5S no seu guarda-roupa, né? O meu guarda-roupa tá precisando, porque quando eu vou procurar uma blusa, eu desmonto ele inteiro. Quanto eu perco de tempo? Faz o teste. Procura uma blusa X com seu guarda-roupa sem fazer o 5S. Faz o 5S no seu guarda-roupa. O meu home office, se eu chegar a mostrar pra vocês, daqui uns dias numa live, eu tô aqui, caio a prateleira de livro na minha cabeça. Acidente de trabalho aí. Se vocês verem que eu desapareci porque caiu um negócio aos livros. Então, por exemplo, como que um 5S tem a ver com isso? Né? O que um 5S tem a ver com isso? Tem muito, né? Nós, ergonomistas, conseguimos pegar as ferramentas do Lean Manufacturing, aplicar tudo que a gente sabe, conceitos que a gente aprendeu e deixar o processo mais enxuto e mais confortável para o empregado, né? Porque a gente fala em conforto do trabalho, às vezes a gente fala assim, quer pôr uma cama aqui? Põe uma cama então, né? Quer pôr uma cadeira? Que nem você falou. As questões de pôr cadeira e pôr banco. Não, não é isso. Pôr um manipulador. Ok, você conseguir explicar para o empregado, por exemplo, para o engenheiro ou para o gerente lá, que você quer pôr um manipulador. Mas ele vai falar, beleza, a gente sabe. Estudos dizem e artigos dizem que um manipulador, ele tende a retardar a atividade, tende a deixar a atividade mais devagar de 17% a 19% do tempo. Um posto que eu tenho X segundos para fazer, se eu colocar o manipulador, ele pode virar um posto gargalo. Aí você muda o discurso, você fala, olha, eu preciso de um manipulador, só que eu fiz esse ajuste, eu usei essa ferramenta essa, eu consegui ganhar 3 segundos. E eu sei que o manipulador, ele vai me consumir do meu tempo aqui 1,8 segundos. Aí o que você faz? Ele fala, poxa, ela vai colocar um manipulador, ela conseguiu reduzir 3 segundos, ela precisa de 1,8 segundos para o manipulador, eu vou estar ganhando 1,2 segundos ainda no tempo. Você acha que ele vai pôr o manipulador para você? Você conseguiu otimizar o processo, tá mais rápido, né? Tá fazendo maior quantidade de peças, tá tendo mais produtividade, com mais conforto. Ele não tinha um manipulador antes e produzia X peças. Eu tô explicando através das ferramentas do Lean que eu vou colocar um manipulador e vou aumentar a sua produtividade. Sabe que em hospital, Dani, essa que tu tá falando é uma coisa que eu utilizo para explicar quando eu preciso de algum equipamento acessório. Por exemplo, um guincho elevador de pacientes, né? Dando um exemplo assim bem basiquinho, que, por exemplo, assim, uma pessoa, eu, Karine, sozinha, um paciente de UTI, considerando que está entubado com toda aquela parafernália, vou usar esse termo, tá? Eu tiro ele da cama e coloco numa poltrona em 4 minutos e 38 segundos, na ponta do cronômetro, certo? Eu, Karine, com a prática que eu tenho em guincho elevador de pacientes. Show de bola! Quantas pessoas precisam para fazer isso? Quantas pessoas eu tenho que parar num processo para irem fazer aquilo no mínimo, dependendo do tamanho do paciente? Então, enquanto isso, eu faço isso sozinha. Tá, não me tô segura. No máximo, uma pessoa por causa dos tubos para te dar uma mão. Mas porque tu faz... Então, aí tu consegue, aí tu mostra, né, justamente, olha, quantas pessoas eu vou deslocar, elas vão ter que vir às 4, fora o risco dessas pessoas de você derrubar o cliente, porque aí entra essa parte toda no hospital, né? E como na metalúrgica, né? Entra aquela questão do desperdício aí, né? Exato, é desperdício. Para nós no hospital e cliente, né? No caso, se tu chegar machucada, tem outras situações. Então, tu veja, são ramos completamente diferentes, mas que falam a mesma língua lá no final da história, né? Para tu conseguir argumentar com a coordenação, com a direção, o porquê daquele investimento naquele momento. Exato. E tudo, o Lean Manufacturing, né? O Lean Thinking, o Lean Office, ele é uma ferramenta, ele é uma metodologia que a gente usa em qualquer lugar, em qualquer atividade, né? O que a gente tem que colocar em mente é que
A gente precisa falar a mesma linguagem da engenharia. Que a gente não está ali para atrasar o processo, a gente está ali para ganhar espaço para conseguir trabalhar no processo produtivo, né? E a análise da atividade, que a gente sabe fazer, somos os experts nisso, é uma ferramenta excelente para identificar onde tem desperdício, onde está focado o desperdício, né? E usar isso para melhorar um tempo de trabalho, para melhorar uma carga de trabalho, até quanto eu posso trabalhar naquele posto, a pessoa está sobrecarregada, um fica trabalhando a mais, o outro está fazendo o trabalho do outro, né? Toda a questão da organização do trabalho, transformar todos os itens que a gente sabe de organização do trabalho em linguagem da engenharia, né? E mostrar que a gente é muito mais do que profissional que vai estar ali para apontar uma lesão osteomuscular, uma sobrecarga mental, que nem você falou, uma colocação de cadeira, né? Um rodízio, né? Uma alteração de layout. Então a gente tem que estar agregando valor, né? Depois disso eu aprendi que a gente tem que sair do nível que está de atividades que não agregam valor e não são necessárias e passar para a partezinha verde, são atividades que agregam valor. A ergonomia é uma atividade que tem que entrar dentro disso, que agrega muito valor. Então... E como é interessante, Dani, que eu acho, que nem falaram ali antes, pediram, né, a recomendação, aí tu passou a máquina que mudou o mundo e tal, né? Como tem uma pessoa aqui que está conversando direto com a gente, que é a Moema. Tô vendo aqui os comentários dela. Que ela tá se sentindo super inserida, que a Moema não é fisioterapeuta, né? A Moema não é fisioterapeuta. Então, ela tá se sentindo inserida por isso. Eu não quero mentir. Moema, você é designer de produto, alguma coisa assim? Confirma para nós, só, Moema. Então, assim, ela tem essa outra visão, sabe? E aí, isso que é interessante. E trabalha com ergonomia também. Ela é outro profissional, outro nicho, por isso que ela está se sentindo acolhida agora nesse momento, né? E os fisioterapeutas, o que eu vejo por vezes aos colegas? Não sei todos, tá? Não estou generalizando, mas eu noto assim, que nem eu estou sempre trocando ideia contigo, com a Ana, hoje com a Claudinha, com a Cláudia Orlai, a gente conversando e tal, batendo um papo. Aí eu conversando, que vou trazer o esposo dela, né, pra nós estar falando daquela super projetos dele e tal, designer de produto, a Moema. E aí e nós estávamos conversando, e é uma coisa assim, eu tenho isso, eu tenho uma questão que é até demais, se vocês olharem meus livros, eu sou doente por aprender, eu adoro, sabe, pra mim, eu tenho sede de conhecimento, eu adoro, tá, né? Eu peço pra Ana, que curso será que eu faço? Eu cheguei, né? Então eu tô sempre em volta. E eu acho que é isso, né, Dani? Olha o quanto você está estudando, você está de cabeça, você está dedicada, não é simplesmente tu abrir um negócio no Dr. Google, né? E tu fazer ergonomia de bico, porque agora não. Chegou, né? Ergonomia não é bico. Não, eu venho estudando isso há 2 anos, né? Porque eu queria entender um pouco. Na verdade, tudo começou no começo de 2018, quando eu tive uma mudança na Tecans, que é a empresa que eu trabalho, onde veio um diretor de manufatura que trabalhava com WCM, que tem uma base de Lean Manufacturing. Eu já conhecia a metodologia, mas eu tinha que me especializar naquilo, porque ele veio para mudar toda a gestão, né? Foi aí que eu comecei a responder direto para o diretor de operações, para o diretor de manufatura, e ele falou assim, olha, eu quero que todo mundo entre nessa questão do WCM, que foi aquela pergunta que apareceu naquele do murar, mudar e muri, né? Então eu fui estudar a WCM, que tinha como metodologia a base do Lean. Então, para eu estudar o WCM, eu comecei a estudar Lean para conseguir entender, né? E aí eu comecei a me interessar. No finalzinho, foi finalzinho de 2017, comecinho de 2018. Eu já comecei a estudar essa questão do Lean e do WCM. E a partir daí eu fui implementando os meus projetos lá, né? Porque como lá é uma empresa, nunca teve ergonomia, eu sou a primeira ergonomista lá, então tudo, indicadores, gestão, tudo nasceu comigo, né? Então eu queria aprender um pouco mais disso, e fui estudando, e as oportunidades foram surgindo ali de eu implementar os meus projetos. Dani, uma pergunta bem assim, né?
A Ana botou aqui, ó, temos que estudar e compartilhar o nosso conhecimento. Acredito que isso seja a resposta para a evolução da ergonomia. Com certeza, né, Ana? E ainda faria um parênteses, Ana. O nosso conhecimento, o real, né? O conhecimento real, que é isso que a Dani está mostrando. A prática dela lá dentro, que realmente acontece, né? Ela vive isso. Então, ela Sim. tem esse know-how para nos passar. Dani, uma pergunta assim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma fábrica, uma Volks, isso? Não. Aqui não é Volks, é só GM. É. A Volks é só aí, né? Só em São Paulo, Curitiba e Taubaté. Tá, essas outras fábricas também trabalham no mesmo sistema Lean. Hoje em dia, as outras fábricas também. Curiosidade de ergonomista mesmo agora. Sim, tem montadoras que trabalham com essa questão do Lean. Tem a Fiat que trabalha com WCM. O Isonel faz um trabalho bem legal de WCM lá. A gente troca umas figurinhas de vez em quando. A Volkswagen trabalha com Lean Manufacture também. A maioria das montadoras trabalha com sistemas de produção enxuta, sendo WCM ou sendo Lean Manufacture. Tudo tem a base do Lean, né? E... Porque, na verdade, o que acontece, Ká, tem muitas empresas, essa que eu trabalho, né, que é a Tecans, ela tem muita coisa que, para mim, né, é tão simples, né, e é tão clara, que e para eles não. É uma folha de processo, por exemplo, né, eu, fisioterapeuta, ajudando a elaborar uma folha de método lá, né, uma folha de processo, né, nessa linha que eu pedi para alterar, que foi o meu primeiro projeto lá, eu elaborei, junto com a engenharia, uma folha de processo. Né? Então, assim, na Volkswagen não. Na Volkswagen é tudo redondinho. Na Volkswagen é tudo bonitinho, né? Então, por que lá não tá? Eu falava, gente, mas vocês não têm isso, né? Não tem. Aí veio um gerente da Renault, né, que entrou nessa mesma época, junto com esse diretor. E esse gerente que trabalhou na Renault veio com uma folha de processo, e pediu a minha ajuda. Né, como que a gente poderia fazer. E foi um trabalho bem legal. Eu nunca tinha participado na elaboração de uma folha de processo, né, escrever uma sequência de trabalho. Né, eu achei bem legal, porque a gente consegue avaliar toda a parte de sequência e de biomecânica, e foi um trabalho, assim, excelente. Eu fiquei... lógico, não vou chegar lá e fazer a folha de processo. Quem faz isso é o engenheiro de processo. Né, mas eu consegui ajudar. E aí foi bem legal, porque a gente comparou um que eu não tinha ajudado com o que a gente comparou e a gente conseguiu melhorar os tempos. Enfim, a gente tem muito que acrescentar nisso. Eu acredito que o nosso trabalho vai muito além de biomecânica, né? E vai muito além de ficar preso naquela caixinha sem conhecer o que é, por exemplo, um tact time. Um tact time, por exemplo... Isso aí. Fala, isso eu ia te dizer, fala os termos do Lean que tu usou durante a live, porque faltam 10 minutinhos, né? Então fala os termos do Lean só para o pessoal se inteirar, assim, do que é cada um. O Lean. O tact time é o tempo que eu preciso que saia um produto da linha para conseguir atender uma demanda do cliente. Se o cliente pede, por exemplo, 800 peças por dia, a cada quanto tempo eu tenho que sair uma peça, por exemplo. Isso depende da quantidade de pessoas que estão na linha e depende do tacto de cada posto, né? Então, é um cálculo que a gente faz para chegar num ciclo, numa quantidade de tempo no final que vai dizer, né, qual é o ritmo que a linha tem que rodar para que eu consiga atender o cliente. Isso serve de parâmetro, por exemplo, se eu tiver um posto de trabalho que está acima do tact time, eu não vou atender a demanda do meu cliente. Os meus postos de trabalho têm sempre que estar abaixo do tact time. Qual é a eficácia menor lá na Volks? Ou na outra de trabalho? Como assim a eficácia menor? A eficácia, não sei se é mensal que vocês fazem lá, é semanal, a eficácia do produto, saída do produto, assim, que nunca dá 100%, né? Geralmente fica nos 65%, 62% eficácia de setores. Então, a gente não tem esse valor fixo, né? Depende muito da quantidade, dos modelos, né, que a gente faz lá. Então, esse cálculo de eficiência é feito de rotina com a engenharia. Eu não sei te falar, cara, assim, exatamente quanto que a gente trabalha lá.
quando a gente quando eu fazia ali, e sempre os peritos perguntavam, né, os peritos geralmente usavam o termo eficácia, mas é eficiência, você falou corretamente. Qual é a eficiência do setor? Aí eles tinham uma ideia por causa do tempo utilizado no trabalho, né, durante a jornada mesmo, né, pela eficiência. A coisa de engenheiro. Quando eu era pequena, eles faziam umas perguntas meio malucas. Cálculo de OE. Essa coisa assim, que eu brinco, por que eu tive que aprender a fórmula de Bhaskara? Mas aí, então, assim, é isso aí. E o leading time... Eu sei porque eu nunca vi, assim, chegar a passar de 80%, sabe? É bem difícil mesmo. Eu já... essa empresa que eu trabalho, a Tecance, a gente fez para essa linha, né? Porque varia muito de linha para linha, varia muito de posto a posto. Por quê? Porque isso envolve tempo de uso da máquina, TPM, setup, tempo de vida útil da ferramenta, quando foi feita, quando não foi feita a troca. Então, cada linha tem um OE, que a gente chama, que é a eficiência daquela linha, daquele processo, né? E nessa linha que eu implementei, a gente tinha uma eficiência de 78%, que é considerada baixa. E com todas essas melhorias que a gente fez, a gente conseguiu chegar numa eficiência de 84%. Que acima de 80%, eles já consideram uma eficiência boa. A gente conseguiu ganhar eficiência também. Eu sei fazer o cálculo de OE, mas é muito difícil. A gente ia demorar um dia inteiro aqui, mas também é bem válido a gente saber como é que funciona. Para colocar ergonomia nisso. Dani, tem uma pergunta aqui. Quando você mostra a melhoria do processo e, consequentemente, isso gera um melhor balanceamento na linha enxuta, você considera as pausas como desperdício ou elas continuam? Elas continuam, cara, porque existem as pausas, por exemplo, que estão dentro de algum tempo de processo. Por exemplo, ele está fazendo uma atividade e aí ele coloca uma peça numa máquina e espera o tempo de processo daquela máquina. Isso é uma pausa, né? Isso é uma atividade que não agrega valor, mas ela é necessária. Então, tem muitas atividades que não agregam valor, que são necessárias, que acabam gerando pausa, por exemplo. Entendeu? Então, a gente consegue, dentro do processo, quando eu consigo entender como é que funciona o balanceamento da linha, por isso que eu falo que é muito importante a gente entender como é que funciona o balanceamento da linha, como é que está disposta, né? Como é que estão dispostas as atividades, né? Dentro do balanceamento, eu consigo enxergar dentro do balanceamento o que agrega valor, o que não agrega valor, mas é necessário, o que não agrega valor e não é necessário, o que realmente está agregando valor, e a partir daí eu consigo ver as pausas. E nesse sentido aí, então, falando agora do que agrega e que não agrega, e quanto à pausa para a ginástica laboral, o que tu diz? Atividade que não agrega valor. Não agrega valor, né? Não agrega valor. Então, por quê? O que acontece? Que nem a gente conversou da outra vez, né? Trabalho padronizado. Eu tenho que ter um método definido. Se eu não tenho um método de trabalho definido, eu tenho sobrecarga biomecânica, eu tenho sobrecarga mental, eu tenho estresse, porque eu não sei o que fazer, nem como fazer e nem que hora fazer. Qual parafuso eu monto primeiro, qual parafuso eu monto depois. Esse aqui eu monto primeiro o parafuso azul, naquele outro eu monto primeiro o parafuso verde. Primeiro eu pego a ferramenta ou primeiro eu pego o parafuso? Sim. Não tem nada a ver. Tem. Se eu não tenho um método de trabalho... errado, se não tem um... né? E aí começa os problemas, né? E a gente tem que entender a racionalização de movimento. Uma das questões eu tenho que trabalhar com as duas mãos simultâneas. Eu nunca posso ter as duas mãos paradas. Eu nunca posso cruzar as duas mãos na frente. Isso aqui é perda de tempo. Então a gente tem que entender, né? São termos que às vezes as pessoas realmente não estão acostumadas, mas a gente tem que buscar ler e aprender sobre isso. Então, tudo isso perde tempo e tudo isso gera sobrecarga, né? Se eu pegar o parafuso junto com a parafusadeira e colocar os dois simultâneos, é um movimento menor, né? É menos sobrecarga biomecânica. Então, eu tenho que partir do trabalho padronizado e um trabalho que tenha método. Perfeito. Dani, querida, estamos chegando ao final, né? Porque o Instagram daqui a pouco nos corta. Eu quero, então, que tu responda primeiro a última pergunta que passou lá e eu fui anotando, né, pra gente não parar. O pessoal perguntou quando que tu vai levar o curso para BH. BH, eu vi essa pergunta. Tava marcado 25 e 26 de abril. Turma tá fechada, confirmado o curso. Junto com a Érica, que tá organizando o curso lá. Ela tava na nossa outra live.
Então, estava marcado 24 ou 25 e 26 de abril. Vamos prorrogar a data, eu vou divulgar novamente, porque mas a turma está confirmada, tá? A turma já tem gente, tem poucas vagas, porque a turma lá vai ser um pouco menor por conta do espaço. Tem uma turma em São Paulo fechada, 9 e 10 de maio também, né? Tem pouquíssimas vagas. E a gente tá uma para vir para o Rio Grande do Sul, né, Dani? Vamos organizar aí em Porto Alegre, né? Vamos trazer para o Rio Grande do Sul. Tem uma turma em Curitiba. Santa Catarina aqui, ó. Santa Catarina. Então, Santa Catarina eu preciso ver com a Cláudia, da gente tentar levar o curso para lá. Eu sei que Curitiba, em 1 e 2 de agosto, também confirmada a turma, pela Faculdade Inspirar. São Paulo, a Moema tá pedindo, vai ser quando, Dani? São Paulo, 9 e 10 de maio, confirmada a turma também. Tá. Dani, deixa meu Instagram, o pessoal tá pedindo aqui. Dani Balsadi. Dani, arroba Dani Balsadi, com S. Tá? Isso, Balsadi. Peraí que eu vou escrever, deixa eu movimentar o negócio aqui. Karine, diz o Douglas. O que o Douglas quer? Será? Ele escreveu só Karine. Dani Balsadi. Qualquer coisa, pessoal, é só me perguntar. O Douglas já arrumou um lugar aqui pra gente fazer em Porto Alegre, Dani, viu? Clínica do Dr. Bruno Facasso, vai ter espaço pra gente montar esse curso. Só nós marcarmos a data, então. Pra inscrição tá no Simpla, pra parcelar, ou direto comigo, pra se for à vista, pra depósito bancário. Tem aquele choro à vista, pessoal, vai lá. Tem aquele choro. Quem participou da live da Karine, claro, é isso tem aí. Desconto. Isso aí, eu assisti a live. Tem que fazer bem direitinho. Tem que avisar, porque ele pede uma pergunta pra ver se é verdade. Aquela outra live que a gente fez tinha 90 e poucas pessoas, né? 93 pessoas. Tem que avisar eles também, né? É verdade. Tinha bastante gente? Dani, última pergunta, então. Primeiro eu vou te agradecer, porque se ele nos cortar, gente, eu já deixo meus agradecimentos. Muito obrigada, Dani, por estar junto com a gente mais essa vez. Com certeza vamos ter retorno, né? Porque o assunto é da moda, é da hora e é um assunto para 4.0, né? Exato. Convido vocês todos amanhã às 20 horas para estarem conosco novamente com o colega Ricardo Massola. Então, Dani, perguntinha. Monotonia dentro desse processo padronizado. Qual a oportunidade de melhoria? Todas. Quando eu estipulo um método de trabalho, quando eu tenho trabalho padronizado, eu evito ao máximo ter monotonia. Eu não tenho monotonia. Por quê? Eu descrevo as minhas atividades, o meu método de trabalho, que vai ser determinado junto com o ergonomista, né? Como a gente já sabe que esse é um problema, a gente vai evitar. Então, na hora de descrever todo o processo de trabalho, toda a descrição de método, de atividade, sequência de movimentos, sequência de atividades, eu vou focar para que não tenha monotonia. Então, o meu processo já vai nascer um processo com várias atividades diversificadas, né? É uma tarefa com várias microatividades. E a pessoa colocou assim: pela sua explicação, eu entendi que a produção enxuta, considerando o ciclo do trabalho para produzir um determinado produto e as pausas, tempo de recuperação de fadiga, elas continuariam. É isso aí, né? Sim, exatamente. Exatamente. Uhum. Eu queria agradecer, Ká, pelo carinho, pela oportunidade de estar com você 2 vezes. Sabe que tu mora no meu coração, eu sou até suspeita, não vou falar muita coisa. A gente vai se conhecer no curso do Omar, porque eu estarei lá. Nós vamos lá, nós vamos pro curso do Omar. Até eu disse pra Ana que ela tem que me botar na... Meu Negócio é Saúde é um oferecimento de